Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Com as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos iniciar os nossos trabalhos dessa noite. Amigo Jesus, candidatos que somos ao aprendizado na escola do bem, ajuda-nos a bebermos na fonte do Evangelho que nos ensinaste e exemplificaste na comunhão divina, fazendo a vontade do Pai. Ajuda-nos, mestre amigo, para que possamos fazer-te a vontade em nossas ações, em nossos pensamentos, para que um dia possamos dizer o mesmo que disse o grande apóstolo Paulo de Tarso: já não sou eu mais quem vive, é Jesus quem vive em mim. Vive em nós, Jesus, hoje, agora e sempre. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos concluir hoje o capítulo Não Vim Destruir a Lei, do tópico A Nova Era. E nós vamos começar lendo do livro Obras Póstumas do Kardec, de abril de 1866, falando sobre essa nova era que se inicia para a humanidade. Então eu separei alguns tópicos, porque essa regeneração da humanidade são 8 folhas, então não vai dar para a gente poder fazer o estudo de toda ela. Então nós separamos alguns tópicos para que a gente possa entender o processo de transformação da humanidade. Regeneração da humanidade. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos, como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Página seguinte seria 1, 2, 3. No sexto parágrafo. Aí. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. O parágrafo seguinte. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo que se desmorona. No parágrafo que começa para aqui na terra, mais um pouquinho, aí, mais embaixo, nós vamos pegar aqui no meio aqui do parágrafo, desse parágrafo, os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela serão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Sobre a terra. A terra, dissemos, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Só mais, por favor. Pode subir. Mais, subir. Não. Subir. Subir mais. Essa aqui.
as duas gerações que sucedem uma a outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão em geral precoces, juntas a um sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. O outro parágrafo. Sobe. Aí. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância de apego a tudo que é material. Nós vamos agora para que o parágrafo começa, e como se não operasse. Mais um pouco. Isso. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados no número dos vivos. Passa. O parágrafo começa o espiritismo. Pode passar. Pode passar. Isso. O espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação: a incredulidade e o fanatismo. Então é sobre isso, meus irmãos, que queremos falar. A nova era que já chegou é a era em que o mundo que foi erguido sobre o materialismo, o orgulho e o egoísmo será destruído. Não é o mundo físico. Nós não vamos ver um vulcão gigantesco destruir a Terra, nem um furacão, nem um tsunami, nem um terremoto. Não se trata de destruição material. A Terra vai continuar passando pelas transformações de clima, da mudança das placas, igual tem sido durante ao longo da existência planetária. Não é disso que está se falando. Está se falando espiritualmente. Então, esse momento de dor e dificuldade, que às vezes a gente costuma ouvir falar que o mundo chegou no final, pelas coisas que estamos vendo acontecer. Mas é necessário que viesse esse momento esse que com certeza vai nos trazer mais do que dor física, são as dores espirituais, porque todos nós fomos criados para a conexão com o Criador. Existe um desejo essencial em todos nós, que é o desejo de religar ao Criador. Por isso, o vazio existencial vai estar cada vez mais presente na humanidade. Só que esse vazio existencial vai criar a necessidade de se buscar soluções, tratamentos, alívio. E aí vai fazer com que busquemos o Criador. É o momento que se prepara. Nós percebemos desde o Velho Testamento falando que o reino dos céus se assemelha a um casamento. Que casamento que é esse? Emmanuel vai nos esclarecer no livro Consolador que o noivo desse casamento é Jesus.
e todo o orbe planetário é a noiva. Porque aqui não se fala de masculino, feminino, se fala de doador e receptor. O casamento vai ser entre o noivo doador de amor e a noiva receptora desse amor. Então, o mundo de regeneração é um noivado, para que um dia venha a ser colimado com um casamento, quando a terra se tornar um mundo ditoso, onde será feita a vontade do Pai, através da relação de todos nós uns com os outros. Mas esse momento agora é esse momento de transição, em que nós temos que buscar, através da nossa religiosidade, da conexão com Deus, para superarmos esta fase. E como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é dessa nova era que nós temos que nos sentir felizes, apesar de muitas vezes a televisão mostrar situações de muita dificuldade, de muita dor. Mas nós temos que pensar em espíritos imortais, não em corpos físicos. O benfeitor Gúbio, no livro Libertação, psicografia do Chico Xavier, nos fala que a idade de razão dos espíritos medianos da Terra são 40 mil anos. São 40 mil anos que nós somos chamados à ligação com Deus, à ligação com o Pai. E nesses novos tempos que se iniciam, só poderão ficar aqui na Terra aqueles que se ligarem, voltarem de novo à união, à comunhão com o Pai, com Deus. E o canal é Jesus. Allan Kardec faz uma pergunta sui generis aos espíritos. Ou seja, uma pergunta única. Onde está escrita a lei de Deus? Se nós perguntarmos a um cristão, ele dirá que é na Bíblia. A um muçulmano, no Corão. A um judeu, na Torá. A um filósofo, naquilo que ele crê, nas forças da natureza, nas leis que regem o universo. Mas responde-nos os Espíritos: a lei de Deus está escrita na nossa consciência, está em nós. E Kardec, com a sua sabedoria ímpar, ele pergunta novamente aos Espíritos: posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Então, para que o Corão, para que a Bíblia, para que a Torá? Para que os profetas, para que os enviados de Jesus venham à Terra? Responde-nos os Espíritos: ele, ou seja, nós os homens, mulheres, a humanidade, esquecera e menosprezara a lei de Deus. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Ou seja, desses 40 mil anos de idade de razão, quantos de nós esquecemos a lei natural de Deus, que está em nós, da nossa consciência? Porque, movidos pelo orgulho e pelo egoísmo, vivenciamos as nossas ações para nutrir o nosso ego. Só importava
o que nós queríamos. Então nos tornamos impermeáveis à ligação com o Pai. E nesses 40 mil anos, Jesus tem nos enviado mensageiros, tem nos enviado a palavra de Deus escrita, para nos trazer de volta, nos religar novamente a Deus, nos lembrar a lei de Deus que está em nós. E essa lei é necessário que nós a busquemos. É necessário que tenhamos vontade de nos ligarmos a Deus. E para isso, não é necessário que nem saibamos ler. A lei está escrita. É necessário o sentimento. E assim podemos dizer que corria entre os anos de 1900, século XIX e século XVIII, em plena escravidão no Brasil. Determinado espírito reencarnado nesta época, numa fazenda, por conversar com os outros escravos sobre a liberdade, por falar de Deus, por falar que o Pai é o libertador. E o libertador maior ainda de nós, escravizados ao ódio, ao mal, aos vícios, ao erro. Pai Benedito, nessa época reencarnado no Brasil como escravo, falava do bem aos outros escravos. E falava da liberdade, pois ele sonhava da liberdade. Que um dia chegaria o Brasil. Mas falava da liberdade também, nos libertarmos do mal que trazemos. E da liberdade que um dia viria para todos os escravos. E o seu Senhor, a saber disso, nutrido pelo ódio, pois se julgava Senhor de todos aqueles que estavam em sua fazenda, manda prendê-lo. Mas prendê-lo sentado num tronco, algemado, sob o sol, sob a chuva, sob o sereno. E dizia a ele: isto para que você me obedeça. Você terá que me obedecer. E ele dizia em seu pensamento: Pai, tem misericórdia desse irmão, ele é um feliz. Meu Senhor, sois vós. Tenho que obedecer a ti, meu Criador. E assim, com sede e com fome, açoitado, veio a desencarnar. E como diz Jesus no Evangelho, na lição Consolador, às vezes na terra o mais desnudo será o mais resplandecente. E passa ao plano espiritual como espírito iluminado que é. E é o que veio mostrar. Não sabia ler, escravo, só tinha conhecimento da Bíblia, daquilo que falavam a ele, mas a lei natural da sua consciência o fazia ligar a Deus. Lei natural. Achava que ele era escravo daquele Senhor, mas ele era liberto do ódio, da vingança, do rancor, pois entendeu Jesus: perdoa teu inimigo, faça o bem ao que vos persegue, orai por aqueles que vos caluniam. Se religou a Deus. E ele mesmo disse que foi ali que ele recebeu sua carta de alforria, não a alforria dos homens, mas a quitação dos seus débitos dos 40 mil anos, e se tornou mensageiro do amor, da caridade. Não há ninguém aqui dentro que não recebeu as graças dele em nome de Jesus. Benfeitor espiritual que se tornou.
comunhão com Deus, ligação com Deus, pois abriu o seu âmago, o seu espírito, para que a lei de Deus na sua consciência dissesse: por mais que tu sejas caluniado, não seja caluniador, perseguido, mas não perseguidor, ofendido, mas não ofensor. E na nova era que se inicia, se nós queremos aqui permanecermos, temos que começar a nossa ligação com Deus. Porque o novo homem, como foi dito, é o homem ligado na moral, no comportamento, no evangelho, na observância e na vivência da lei de Deus que está em todos nós. A nova era vai diferir quando compreendermos onde devemos adorar ao Criador, onde devemos adorar o Cristo. Nós ainda trazemos, já de muitas reencarnações, que lugar sagrado, por exemplo, para nós espíritos aqui, a nossa fraternidade, ou então, onde Chico Xavier nasceu, ou onde Kardec codificou a doutrina, rituais, orações, seguindo um determinado mestre, quando na verdade a adoração do sagrado que está dentro de nós, centelha divina, e aonde estivermos. Então está na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, no meio da rua. Quando tivermos essa compreensão, como a André falou ali, a vivência dessa compreensão no nosso dia a dia, como homens de bem, como pessoas, seres humanos de bem, é sinal que a nova era já estará instalada. Mas nós precisamos, de nossa parte, tomarmos a frente, ao invés de ficarmos esperando o outro começar, que é um defeito que nós temos. Acredito que a maioria de nós, pela propensão natural ao bem, queremos fazer o bem, só estamos esperando o outro começar. Como o outro pensa igualzinho, ele também está esperando que nós comecemos. E aí todo mundo fica esperando e o bem não se dissemina como deveria. E aí aqueles que querem perpetrar no mal fazem muito mais ruído e parecem muito mais numerosos e parecem mais fortes e poderosos pela quietude daqueles que querem buscar o bem. Então a atitude para com o bem, ela é ativa, sem violência, mas ativa. Porque a melhor, não melhor, como nos fala Albert Schweitzer, a educação, o exemplo, não é a melhor forma de educar, é a única forma de educar. Se queremos a propagação do bem, temos que testemunhar através do exemplo, onde estivermos, com quem estivermos, o bem em nós. É o primeiro testemunho, tem que vir de nós. E é isso que Kardec vem nos trazer. Esse Cristo, que é um Cristo cósmico. O Cristo é a resposta de Deus para as nossas rogativas, pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. É o presente que Deus nos ofertou. Então, o Evangelho que Jesus vem trazer, na verdade, é o Evangelho de Deus, exemplificado pelo Cristo. É o Evangelho que está no universo inteiro, ou melhor, no multiverso. Aquele que vive o Evangelho, ele é um cidadão do cosmos. Ele pode ir em qualquer lugar, porque ele respeita a lei de amor, que é a força
que faz com que haja a harmonia, a ordem, a beleza, o equilíbrio, a verdade no multiverso. E é engraçado a necessidade de, a partir de nós, divulgarmos, porque os gregos tinham uma palavra que é aperocalia. O que é aperocalia? É uma palavra estranha, né? Mas que é a perda, a incapacidade, pela falta da vivência, de reconhecer o belo. Então, quando vemos barulho sendo chamado de música, determinados comportamentos desequilibrados sendo chamados de arte, isso vai induzindo nas pessoas a incapacidade de reconhecer o belo. Mas um sábio disse: tem como sair dessa redoma da perocalia? Tem. Primeiro, a boa vontade, a atitude de querer. Segundo, o silêncio para a introjeção. Fechar os olhos, desligar um pouco do mundo material, iniciar a contemplação. O que é contemplação? O sufixo com quer dizer junto, ao lado. E templação vem de templo. Templo é lugar sagrado. Junto ao lugar sagrado. Lugar sagrado do Criador é toda a sua criação. O terceiro passo é a reverência que temos que ter ante toda a magnificência criada por Deus e humildemente nos colocarmos em admiração à sua criação. O quarto passo, a oração. Quando nós oramos conforme nos exemplificou Jesus, não é um conjunto de palavras, é uma atitude silenciosa de integração com o Criador. Humberto Holden, pastor protestante, dizia que orar é esvaziarmos-nos do eu para nos enchermos do todo divino. E aí podemos admirar toda a beleza do Criador, porque beleza anda junto com bondade, anda junto com justiça, anda junto com verdade. Então, precisamos estimular isso através do exemplo para com aqueles que cruzarem o nosso caminho. Quando passamos a ser obedientes ao Pai, passamos a vivenciar, a fazer a sua vontade, o espelho que nós tornamos irá refletir a luz de Deus. Então os nossos atos, as nossas ações será de amor e caridade. Chegaremos ao ponto, como diz o Evangelho, na lição Homem de Bem, é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade. A si mesmo pergunta se fez todo o bem que podia, se alguém deu alguma coisa contra ele, se deixou a ocasião de ser útil. E assim que voltamos novamente, lembrando quando um benfeitor ligado a Deus, os seus rastros serão de luz, as suas pegadas serão de gratidão aos que ficaram para trás. E é por isso, quando vários de nós que aqui nos encontramos, era no chegado tempo de provações duríssimas que iríamos passar, e nem sabíamos. Estávamos num labirinto e não sabíamos como sair. Presos na floresta, estávamos andando em si.
e Pai Benedito, sem que soubéssemos, pede a Maria Santíssima que abrisse uma porta para muitos de nós que aqui estávamos. Não pediu para ele, rogou a Mãe Santíssima por nós. E ela deu a ordem: vá, em nome de Jesus, ajude-os. E assim ele veio. E durante 2 anos, esta casa ajudou a muitos de nós que estávamos num abismo, rumando ao precipício. E com as graças da Mãe Santíssima, tirou todos nós de provações duríssimas que iríamos passar. Por quê? Porque ele é ligado a Deus. A felicidade dele é nos ver felizes. Como ele mesmo diz, e diz os Espíritos benfazejos, gostaria de nos ver mais felizes do que eles são na vida espiritual. E a lição que nos deixa, quando vamos de encontro aos irmãos moradores de rua, levar o marmitex que essa casa faz todos os domingos, por volta de 400 a 450 marmitex, que quando dessemos ao marmitex, não esquecêssemos o sorriso, um abraço, um aperto de mão, a atenção, o calor humano, o pensamento de bênção, o sentimento fraterno, de coração para coração. O benfeitor espiritual nos traz, nos desperta e nos mostra: meu filho, conecte-se com Deus. Deus está em ti. Basta que abra os olhos, que tenha ouvidos de ouvir, como dizia Jesus. Deus sempre está nos chamando. Jesus sempre nos chamando. Basta que nós abramos a porta do nosso eu, da nossa alma, e possamos conectarmos novamente ao Pai. Porque se quisermos seguir em frente, nos próximos milênios, dentro deste orbe, teremos que mudar o nosso íntimo. Teremos que nos unir novamente a Deus. Porque aqueles espíritos que assim não fizerem, que ainda nutriem o desejo do mal, o prazer de espalhar a dor, a lágrima e o sofrimento, serão retirados da terra e encarnarão em mundos primitivos. Porque é da lei. 40 mil anos de oportunidade temos. Mas quando chegar a hora, como disse Jesus, ele será a lei. E para que a felicidade seja a plenitude aqui na terra, os maus terão que ser retirados. E assim ocorrerá. Encarnarão em mundos primitivos, para que lá, nos processos reencarnatórios, redimam e possam voltar à terra. Porque estarão já ligados a Deus. Mas temos a oportunidade de fazer agora, neste momento. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Basta nos ter a vontade de abri-la, para que Jesus faça morada dentro de nós. Bezerra de Menezes, ministrando cursos no plano espiritual para espíritos encarnados que durante o sono se desprendiam e iam aos educandários espirituais, ao entrar notou que um dos seus discípulos apresentava uma mudança no seu padrão vibratório que não estava como de outras vezes. Estava com a energia mais baixa, o padrão vibratório não tão harmônico. E Bezerra se aproxima dele e pergunta o que estava vendo. E ele responde a Bezerra
que estava querendo deixar a doutrina, o movimento espírita. E o Bezerra pergunta para ele por quê. E ele fala, porque eu ainda estou cheio de orgulho, cheio de egoísmo, eu ainda me encolerizo contra o meu irmão. Como é que eu posso estar na doutrina? E Bezerra fala com ele, eu também, meu irmão. E ele assusta com a resposta de Bezerra. Eu também ainda tenho esses impulsos, não atingi o estado de espírito puro. Mas com uma diferença, eu uso hoje o Evangelho para fugir do orgulho, para fugir do egoísmo, para fugir da vaidade. Antes eu corria para cima. Então, para a construção da nova era, não é que sejamos perfeitos para poder vir trabalhar para a construção da nova era. É o trabalho no bem, na construção da nova era, é que vai fazer a nossa transformação em direção à perfeição. Porque se para poder estar numa casa espírita, trabalhando, seja nas tarefas materiais, seja nas tarefas espirituais, tivermos que fazer uma reunião só com o puro, eu sou o primeiro a levantar e sair, porque com certeza reconheço que estou longe. Mas se é para os necessitados, que querem se melhorar, que querem se esforçar, aí eu quero estar. Aí eu quero estar. Então, para a construção da nova era, é a boa vontade para a nossa transformação íntima. Considerações finais? Certa feita, perguntaram ao Chico Xavier como que ele era. Então ele fala, eu sou o que eu consegui ser, mas ainda não sou o que eu devia ser. O mesmo podemos dizer nós. Mas podemos completar, trabalhemos para ser o que Jesus quer que nós sejamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre, em nossas vidas. Como exemplo. Só aproveitando, na nossa casa, em uma das nossas reuniões, nós vimos o que é essa preparação para a renovação. Compareceu um espírito num estado muito necessitado, que tinha participado da Inquisição. Ele era um inquisidor. E mostrando-se bastante endurecido. Veio um espírito esclarecedor falar com ele. Ele ainda permaneceu endurecido, mas falou com ele em um determinado momento. Falou, você, na sua situação, você fala que você chegou até a matar uma pessoa iluminada, né? Contando isso como prevalência do mal. Pois veja quem vem conversar com você. Aí ele vê esse espírito a quem ele tinha torturado e matado. Esse espírito manifestado chega perto dele e fala: como vai meu amor? Ou seja, esse espírito já chegou na condição de amar a quem lhe torturou e a quem lhe amou e quem lhe tirou a vida. Não teve ninguém na reunião que não sentisse um sentimento de amor perto dele. Comentando os que participaram da reunião, antes dele falar só da passagem, sentiu. O amor, quando conseguirmos ter, ele vai estar dentro de nós e vai estar irradiando dentro de nós. O espírito muito trevoso se acalmou, foi serenando,
Ao ponto de falar para ele, mas como você, a quem eu matei e torturei, pode me amar? Ele respondeu, ninguém faz mal ao outro. Você não me fez mal nenhum. A gente só faz mal a si mesmo. Ficamos todos com essa lição. Então, na construção da nova era, o André falou aqui do Chico, que é um seguidor do Cristo, né? Ele se mira no Cristo. Nós geralmente nos miramos no próximo, nós achamos que está pior do que nós. Olha, estou melhor do que o fulano. Chico não, Chico mira no Cristo. Então, além dessa que o André falou, perguntando a ele, né? Ele falou assim, meu filho, eu sou uma lesma, caminhando, mas sempre para frente. Então sejamos a lesma, que caminha devagar, pouquinho em pouquinho, mas sempre para frente. Que Jesus nos abençoe.